a todos, com a paz do Senhor. A nossa última aula do dia, está aqui o título: vai bem com teu filho. Nós vamos abrir a palavra, 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Está de pé, irmãos? O Senhor mostrou que nessa aula Ele quer operar uma mudança em muitos de nós, nas igrejas. Vamos estar no clamor, para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer aqui nessa tarde. 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Assentados. Meus irmãos, essa é a pergunta que o Senhor está fazendo agora a cada um de nós. Vai bem com teu filho? As professoras que estão aqui, cada aluno é um filho. Professora, vai bem com seus filhos na igreja? A igreja do Senhor precisa se posicionar. Nós não podemos brincar ou cochilar, porque há uma geração que pode ser perdida. Aqui o texto fala de uma serva do Senhor, que perdeu um filho que nasceu de uma promessa do Senhor, fruto de um milagre do Senhor. Mas o filho morreu. Ela era uma serva, ela tinha profecia, mas o filho morreu. Filho de servo do Senhor também morre. Tem muitos servos hoje, às vezes obreiros, diáconos, professoras na igreja trabalhando, e o filho no mundo, porque o filho morreu. Observe o texto, que lá em cima do monte, quando Eliseu viu a sunamita correndo, e a expressão é essa: correndo. Nós temos que correr, senão nós vamos perder uma geração inteira. Quando ele viu ela correndo, ela chama Geazi: desce correndo também, mas não cumprimente ninguém no caminho, não pare para saudar ninguém, e se alguém te saudar, vai direto, porque a situação é urgente. Você não pode parar. Se alguém te saudar, você não para, você continua. Se alguém te perguntar, não responda. Ele fala: não respondas nada. Alguém perguntar para onde vai, não responde, nem perde tempo perguntando. Corre. A palavra hoje do Senhor para essa obra, para cada pastor que está aqui, cada pessoa: corre. Corre e vai socorrer as crianças. Corre e vai orar por elas. Corre e vai abraçar. Corre e vai entregar um dom espiritual no Espírito. Corre e vai jejuar. O mundo está de olho nas nossas crianças. O mundo quer roubar os nossos filhos debaixo dos nossos olhos. E as professoras não podem ficar dormindo, nós pastores, diáconos e obreiros. É as duas mulheres lá de Salomão. O filho foi roubado. No meio da noite já estava dormindo, o filho foi roubado. E a outra, o filho morreu. Duas operações. Uns vão ter os filhos roubados, e outros filhos estão mortos dentro da igreja. Está na igreja, mas não crê, não tem experiência, não tem dons, não é batizado com o Espírito Santo, não tem arrependimento. Está dentro da igreja, mas está morto. E outros estão sendo roubados. Mas nós vamos aqui hoje nos quebrantar diante do Senhor.
Nós vamos clamar. E há de vir uma operação do Senhor para que toda essa geração seja recuperada. Onde é que foi aqui o ataque dessa criança? Na mente. Ele estava no campo. Ele gritou: ai, minha cabeça, meu pai. Ai, minha cabeça, meu pai. O ataque agora é na mente da criança. Veja, irmãos, o Senhor quer despertar. Porque o adulto, o mundo jaz no maligno. O adulto já está no maligno, mas a criança pertence ao Senhor. Agora ele quer a criança, porque o adulto já é dele. Então está lá aquelas apostilas nas escolas públicas ensinando tudo que não deve para a criança, tudo que é carnal, ensinando que um desvio de comportamento é normal. Já tem um país na Europa que quando você faz um registro de uma criança, você não põe mais o sexo. Você não põe ser macho, não põe mais. É para guardar a criança e decidir no futuro. O mundo está aí de olho nos nossos filhos, mas os olhos do Senhor também estão sobre os nossos filhos. E o Espírito Santo está gritando aqui hoje, gemendo. Um pastor me contou hoje aqui que recebeu uma família no grupo de sessão em orar, porque estava indo para outra igreja. Os pais estavam mudando, até ido a outra igreja. Aí quando foi passar no grupo de sessão, a criança começou a chorar. Aí ele achou até que era saudade da igreja. Ele falou assim: por que você está chorando? Chora não, lá também é uma bênção. Os irmãos: não, pastor, eu estou chorando porque na igreja que eu vou, lá eles não pedem glorificação de criança. E era uma criança que glorifica todo dia no culto. É isso? É assim? O mundo quer dar tudo para os nossos filhos, tudo que não presta. A razão, há um consórcio hoje, e o ataque está na mente. Os filmes, a cultura, os valores, os ensinos. É a palavra de Jesus. Pode um filho pedir pão e você dá uma pedra? Pedir um peixe e você dá uma serpente? Vai se fazer uma basura, isso não existe. Algum filho vai dar uma serpente para algum pai vai dar uma serpente para o filho? Dá. Quando você pega um filme oprimido, você dá uma serpente para ele, porque naquele filme está a serpente que não é Adão está lá. Quando você pega certas coisas que você manda aos seus filhos, ali tem serpente. Ele dizia assim: Jesus desce, mas desce correndo, mas não para nada. Se alguém cumprimentar, você não para. Se alguém saudar, você vai correndo. Meus irmãos, uma infância passa rápido. Quando nós acordarmos, já são adultos. Não há tempo a perder. É voltar para as nossas igrejas e valorizar o trabalho das crianças, e orar por eles, e dar para eles a palavra do Senhor, e dar para eles as verdades do Senhor, e mostrar para eles os princípios do Senhor, porque ninguém vence a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor estiver no coração deles, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí a mãe pegou o filho e colocou sobre os joelhos até o meio-dia. Esse é o lugar que o filho tem que estar, nos joelhos da mãe, nos joelhos da igreja. Ela viu que a situação era grave, filho, fica aqui, e colocou o menino sobre os seus joelhos. Nós temos que colocar as crianças nos nossos joelhos, orar por elas, clamar por elas, suplicar por elas, e do alto vai vir a resposta. Do alto vai vir uma experiência do Senhor. As nossas crianças precisam ser batizadas com o Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor, serem seladas, marcadas pelo Senhor. Só assim elas vão vencer o mundo. Veja só, Eliseu era um profeta de Deus.
Discípulo de Elias. Discípulo de Elias. Quando ela chegou desesperada, ele falou assim: Geazi, está aqui o meu cajado. Desce, vai na casa, encontra o menino e põe o cajado no rosto dele. No rosto dele. Geazi agora pegou o cajado do pastor, pegou o cajado do profeta, desceu, encontrou a criança no quarto morta, botou o cajado no rosto dele. Aconteceu o quê? Nada. Agora eu pergunto aos irmãos, aonde Eliseu tirou aquilo? Porque ele era discípulo de Elias, ele viu Elias ressuscitar uma criança. Ele quis inovar, ele quis inventar uma forma nova. Ele estava muito criativo, estava muito inspirado. Ele viu o pastor dele, quando ele era obreiro, ressuscitar uma criança. Elias entrou no quarto, deitou sobre a criança, e o calor do corpo ressuscitou a criança. O calor do corpo ressuscita a criança. E a igreja é o corpo de Cristo. Eliseu era só um obreiro, mas ele viu Elias fazendo. Ele estava ali para aprender. Elias entrou, deitou, o calor do corpo. Não, ele queria fazer de uma forma diferente. Não comece a inventar. Não comece a inovar. Não, agora é adolescente, é intermediário, é adolescente. Não, a orientação é essa, vou mudar. Muda com 15 anos. Já está estabelecido pelo Senhor. Quando Eliseu fez, enquanto aprendeu com o pastor dele, o Senhor ressuscitou. Porque Deus opera na obediência. Quando nós obedecemos, o milagre acontece, a criança ressuscita, a criança é batizada com o Espírito Santo e o Senhor é glorificado. Não, Eliseu, não vamos inovar isso aqui, não. Vamos fazer igual Elias, vamos fazer diferente. Cuidado, para com isso. Respeite a obra, respeite a orientação do Senhor, tenha temor ao Senhor. As orientações que vieram para as 3 classes, para as crianças, não veio de graça não, foi joelho, foi oração. Respeite a herança que o pastor Dodge deixou. Não vem aqui com as suas criatividades. Obedece, e o resto o Senhor vai fazer. Obedece, é assim, faz igual. Mas na nossa obediência, o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Tem coisa mais triste que você chegar na escola dominical de manhã e as classes vazias. Eu pergunto aqui aos irmãos, tem coisa mais triste? Aí você vai falar igual ela, vai tudo bem. A criança está morta em casa, vai tudo bem? Vai bem não, não tem nada bem não. Eu pergunto aos irmãos, vai tudo bem? Com as escolas dominicais vazias, vai tudo bem? Vai tudo bem não. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter compromisso com nossos filhos. Eu não estou me incluindo, eu não estou me excluindo, eu estou me incluindo também. Eu preciso melhorar também. Mas muitos aqui precisam, muitos que estão ouvindo nas suas igrejas. Não brinque com a infância do seu filho. Você tem que lembrar, nós temos que lembrar e ter temor. Um dia você foi diante do Senhor, num púlpito, e consagrou o seu filho. No dia que você consagrou o seu filho, você assumiu um compromisso com o Senhor. Eu vou criar meu filho para o Senhor. Você não pode esquecer disso. Porque um dia, lá na eternidade, nós vamos ser cobrados por isso. Eu te dei um filho para você criar. O que você fez com ele? O Senhor me deu, mas um dia eu vou devolver para ele. Ezequiel, a profecia de Ezequiel: a alma do filho e a alma dos pais são minhas, diz o Senhor. A alma do filho como a alma dos pais são minhas. A alma dos nossos filhos pertence ao Senhor. Professora, a alma dos seus filhos, a alma dos seus alunos pertence ao Senhor. Você está na sua mão, coisa que não é sua. A minha filha não é minha, o seu filho não é seu, é do Senhor. Cuida. Não deixa o mundo se andar com ele não. Hoje tem muita criança aprendendo inglês, francês. Isso é bom, espanhol, isso é bom. Mas tem que aprender a língua do não também. Tem pai que sabe falar inglês, francês,
espanhol, mas você vai falar não para os seus filhos. E filho que não aprende, não tem limites. E o não do Senhor, cada não do Senhor é um livramento, é um laço quebrado. E nossos filhos vivem na presença do Senhor. Senhor, eu preciso aprender a dizer não. Senhor, eu preciso aprender a dizer limites para o meu filho. Porque um dia eu peguei meu filho, eu consagrei ao Senhor. E eu sou responsável por ele. Para de fazer de conta que você não está vendo o que está acontecendo. Professora, pai, para com isso. Você está sabendo muito bem. Não faz de conta que não está vendo, não. Não faz de conta. Você sabe sim. Mas agora o Espírito Santo está gritando. Nós estamos acordando. E o Senhor vai começar uma obra nova aqui hoje. Vai tudo bem. E o filho morto em casa. O que ela fez com o filho? Todo mundo sabe. Ela escondeu. Ela entrou no quarto, escondeu. Não fiquei falando mal dela, não. Que a gente faz mesmo. A gente fica, às vezes, você vai falar que o seu filho está morto. Você vai falar que seu filho fez uma coisa errada. Você vai falar que seu filho usou uma palavra torpe. Você vai falar que seu filho fica na internet fazendo o que não deve. Ela pegou, está morta, ele escondeu. Escondeu. Vai tudo bem. Tem muitos de nós, pais, chega na igreja, vai tudo bem, tem uma bênção, não está nada, o filho está morto em casa. Está morto em casa. Na internet vem tudo que não presta. Andando com muito amigo carnal. E nós pais não fazemos nada. Não, nós temos que sentar com nossos filhos e dizer a ele: olha, meu filho, esse amigo, mostrar. Hoje no mundo, o namoro não tem mais limites. Mas o namoro no Senhor é diferente, tem limites. Porque é um namoro consagrado ao Senhor. O namoro no mundo hoje vale tudo. Se você é um filho adolescente, tem que chamar ele, abrir a palavra, ó, fornicação é pecado. Explicar o que é para ele, como um pai, como um amigo. Meu filho, vem cá, meu filho, senta aqui comigo, abre a palavra. Porque ninguém vence a palavra, porque a palavra é poderosa. Só quem vence o pecado é a palavra. Então dá a palavra para o seu filho. Meu filho, senta aqui, você é um adolescente. Leia aqui seu nome: fornicação. Sabe o que é isso? Eu vou te explicar. No grego é isso. É o pecado antes. Pode. Você é do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você foi consagrado ao Senhor. E você vai ter um lar edificado sobre a rocha. Tem muito crente falando, meu filho, que hoje o namoro pode tudo. É mentira. Tem muitos jovens da Maranata, de onde for, é mentira, não pode. Você é santo, você é consagrado ao Senhor. Se nós dermos a palavra, o Senhor faz o resto. Dá a palavra, o resto o Senhor faz. Nós estamos correndo o risco de perder uma geração inteira. Uma geração inteira que não vai à escola dominical. Uma geração inteira que o pai não ensina quais são os limites. Uma geração inteira que está namorando igual o mundo namora, vestindo como o mundo veste, falando o que o mundo fala. E tem muita mãe escondendo. Mas hoje nós vamos fazer igual a Sulamita. Nós vamos sair correndo para o Monte Carmelo, correndo aos pés do homem de Deus e pedir socorro. Senhor, nos socorre, Senhor. Socorre a escola dominical, Senhor. Socorre nossos filhos, Senhor. Aviva essa geração. Não deixa essa geração se perder. E o Senhor é o nosso socorro no dia da angústia. Com todo respeito. Com todo respeito. Aqui nesse texto, uma parte para nós pastores. Porque Eliseu cometeu um erro. Ele não tinha que ter emprestado o cajado dele. O Senhor não deu o cajado para Geazi. O cajado era dele. Ele viu, estava lá no monte, a mãe desesperada. Geazi, toma aqui meu cajado, vai lá e resolve. Por quê? Ele estava muito ocupado? Criança, não vale a pena descer o monte para uma criança? Eu não sei, não tem como perguntar isso para ele. Mas ele viu que Elias, o pastor dele, não deu cajado para ele. Toma aqui, Eliseu, vai lá. Não. Tem coisa que tem que ser o pastor.
Tem coisa que o pastor não pode emprestar o cajado para o diácono, para o obreiro. Eu me lembro de uma criança na igreja de Vila Velha, numa igreja de Vila Velha, que um dia orou pelo pastor, porque a criança, ela ama o pastor dela. A criança, ela tem alegria quando o pastor dela fala com ela. Uma criança no culto, ela orou: Senhor, traz mais. Começou a interceder: Senhor, traz mais nosso pastor aqui. Ele vem tão pouco aqui, Senhor. Ela sentindo falta do pastor dela. Tem assunto que você não pode pegar o cajado e dar para o diácono. Não, é você, pastor. Nós, pastores, eu estou me incluindo. Eu, como pastor, preciso melhorar lá na igreja onde eu estou em relação às crianças. Eu preciso melhorar. Eu preciso olhar mais para elas. Os adolescentes, meus irmãos. Queridos, os adolescentes estão gritando. Quantos adolescentes nossos, eles entram e saem da igreja e não sentem nada. Eles entram e saem e não sentem nada. Você está pregando, eles estão aéreos. Nós vamos ficar assistindo. Não, nós temos que acordar, clamar, jejuar, dar a palavra, madrugar, suplicar. E o Senhor vai nos responder. E o Senhor vai operar. E o Senhor vai falar. O Senhor só está esperando o nosso clamor. O Senhor só está esperando a nossa mudança de postura. Querido companheiro de ministério, não empreste o seu cajado. Tem coisa que é você. Tem assunto de família que é o pastor. A criança está com um problema, vai lá, diácono. É você. O diácono é um homem de Deus. Mas tem coisa que é com a unção. Vai lá e senta. Pai, o que houve, pai? Mãe, o que houve? Senta quando... Você não sabe, nós pastores temos que... O que significa para o adolescente? Quando o pastor da igreja inteira senta só com ele. Vem cá, senta aqui e vou mostrar com você. Adolescente, ele se sente amado. Ele se sente querido. Veja que interessante. A criança estava no quarto. Estava no quarto. Eliseu entendeu. Tem que ser... É o ministério. Ele pegou, então eu vou lá. Era um homem de Deus, era um homem humilde. Era um homem que obedeceu. Não, ele entendeu. Eu quis inovar e deu errado. Não vai inovar, não. O nosso problema não é métodos, não. Vou inovar para ver se resolve. Não é isso. O nosso problema não é mudar, às vezes, mudar uma coisa ou outra, não. É a nossa postura. É o nosso compromisso. Ele desceu. Veja que interessante. A criança estava no quarto. O que ele podia fazer? Ficar só no quarto. Então ele passeou a casa inteira. Ele foi em todos os cômodos. Porque às vezes a criança está morta, mas o problema está no quarto dos pais. Às vezes o problema está na sala, no convívio. Você tem uma criança morrendo, você tem que rodar a casa inteira para saber por quê. Não é a criança que é mal criada. Essa criança é índole ruim. Às vezes não, roda a casa inteira. É um pai, aí é uma mãe que é assim. É uma criança que não tem afeto. Nem sempre, o problema está no quarto aqui. Roda a casa inteira que você vai descobrir assim, alguma coisa. Não é para exortar, para brigar, mas para dar a palavra de pastor, a palavra de ministério, que o Senhor honra, a palavra que entra, a opressão sai e o Senhor ressuscita a criança. O Senhor quer. É o Senhor que quer que nós, pastores, a maioria de nós, alguns não, a maioria talvez, uma parte, eu estou no meio deles, uma mudança nossa, uma mudança do diácono, com essa geração que está aí, porque ela vai crescer. Ela vai crescer. Mas se a igreja se posicionar agora, se a igreja se opor aos valores do mundo, daqui a 10 anos, nós vamos ver nossos filhos na igreja glorificando como jovem, casando com o servo do Senhor, casando com a serva, levantado diácono, pastor, professora, e nós vamos glorificar o Senhor. Senhor, nós não perdemos geração, porque naquele dia o Senhor gritou, e nós ouvimos o grito do Espírito e nos posicionamos, e uma geração foi salva. A igreja precisa se posicionar.
Os pais precisam se posicionar. Tem alguns, o presbitério, nós passamos por uma grande luta, e alguns aproveitaram a luta que nós passamos para esticar os limites, para fazer o que não fazia antes. Alguns aproveitaram a luta que nós passamos para aumentar os limites do evangelho, mas alguns estão indo longe demais, estão exagerando já, quer trazer carne para dentro da igreja, novidade. A igreja tem que se posicionar e dizer: basta, isso não é evangelho não. Passamos por luta, mas o Senhor não mudou, a palavra não mudou, os valores não mudaram. Muitos de nós pais, diáconos, obreiros, nós temos que achar a dracma perdida, é o valor perdido. Muitos de nós estamos perdendo princípios e valores. Nós temos que achar a dracma perdida. É aquele texto lá de Juízes. O período de Juízes durou mais ou menos 300 anos. 300 anos. E o último versículo de Juízes chega a ser triste. Chega a ser triste. O Senhor levantava um juiz, Israel se acertava. O juiz morria, Israel desacertava. Levantava um juiz. O último versículo é triste. E não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que queria. Às vezes você vai para certo grupo de irmãos, ou certas igrejas, parece estar assim: cada um faz o que quer. Mas há rei sobre nós, o Senhor reina sobre nós. Nessa obra a verdade é outra: há rei sobre nós, e nós fazemos o que o Senhor quer. É o oposto. Há rei sobre nós, a palavra reina sobre nós, e nós não fazemos o que nós queremos. Há rei sobre nós, e nós fazemos o que é a vontade do Senhor. Eu acho que nós temos que parar a aula, e cada pai aqui, cada pastor, cada professora: Senhor, como é que eu estou, hein? Vá bem com o teu filho. Eu vou ser sincero com os irmãos. Esse pai aqui parece um pai omisso, porque não é possível que ele não percebeu. O menino estava no campo e gritou: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí ele mandou para a mãe. Daqui a pouco a mãe chega. Ele viu o menino doente, passando mal. A mãe me dá uma jumenta que eu vou para o homem de Deus. Ei, mas hoje não é sábado, hoje não é lua nova. Não, eu vou lá. É óbvio que tinha coisa errada. É óbvio que tinha. Ah, tá bom, então aqui vai. Ele tinha que ter ido junto. Ele tinha que subir no monte junto com a esposa dele, buscar pelo filho dele. Tem muita mãe orando sozinha, tem muita mãe jejuando sozinha, e o pai desligado. Mas aqui hoje a voz do Espírito está nos acordando. Nós vamos madrugar junto com as nossas esposas, com os nossos filhos, subir um monte junto com eles. Qual o nome desse pai? Quem é que sabe o nome dele? Ninguém sabe. E Jairo, todo mundo sabe. A filha de Jairo, porque era um pai diferente. A filha estava doente, ele correu atrás de Jesus. É um pai que busca Jesus pela filha. Esse tem nome na Bíblia, Jairo, o nome dele. Você quer ser um pai que tem nome no céu? Seja um pai espiritual, um pai que vai pelo seu filho, e o seu nome vai estar no céu. Esse é um pai espiritual. Você é um pai omisso, no céu você não vai ser, seu nome não, como pai não é reconhecido. Quem é? Ninguém sabe. Já era diferente. Um príncipe da sinagoga foi lá, se jogou aos pés: Senhor, minha filha, Senhor. Meus irmãos, vamos chorar por essa geração, e Deus vai nos ouvir. Vamos clamar. Nós temos uma promessa em nossas mãos: e os vossos filhos serão pedra de esquina. Está aqui na palavra, a promessa que o Senhor fez a nós. E os vossos filhos serão pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina? Você põe na quina, você está construindo uma casa de pedra, você põe ela na quina, e as outras pedras são alinhadas por ela. Não é isso? Você põe aquela pedra ali, na quina literalmente,
E você vai alinhar as outras. É uma pedra que influencia. Os nossos filhos vão influenciar e não ser influenciados, porque o Senhor está na vida deles. Nossos filhos não vão para o mundo buscar uma pedra de esquina. Nossos filhos vão se alinhar pelos astros deste mundo, estrelas errantes, porque na nossa igreja, nessa obra, já tem uma pedra de esquina, o Senhor Jesus. Então, na escola deles, no prédio onde eles moram, no bairro, é uma promessa, está aqui: os vossos filhos serão pedra de esquina. Os outros vão olhar para ele. Eu quero ter a paz que eles têm, eu quero falar como ele fala, eu quero ter a segurança que ele tem, porque a mão do Senhor está sobre os nossos filhos. Ele deitou sobre a criança, botou a mão sobre as mãos, a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, e o calor do corpo ressuscitou a criança. O calor do corpo ressuscita. Se as igrejas estiverem aquecidas de amor pelas crianças, se as igrejas abraçarem as crianças, até aquelas que estão perdidas vão ressuscitar. Nós temos que aqui hoje levar nossa causa ao Rei. Senhor, está aqui, tem uma geração aí, Senhor, e o mundo está em cima, com seus valores, com seus ensinos. Cada um agora podia se colocar diante do Senhor. E quem quiser: Senhor, eu vou assumir um compromisso na minha igreja, eu vou assumir um compromisso como professora, eu vou assumir um compromisso como pastor. Jesus sempre foi preocupado com as crianças. Quando ele fala com Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Pastor, nós pastores não somos pastores só de adultos. Você me ama, apacenta os meus cordeirinhos, as crianças. Criança também é ovelha. Nós não somos pastores só de adultos. Pedro, tu me amas? Meu servo, tu me amas. Meu servo, tu me amas. Apacenta os meus cordeirinhos. Olha para eles, visita, impõe as mãos, ora por eles, abraça, e eu vou ressuscitar, e uma geração vai ser salva. Nós temos como igreja aqui agora assumir um compromisso. Não deixe seu filho ir para a escola desarmado, não. Não deixe seu filho ser uma presa fácil para o adversário, não. Vai para a escola, dá a palavra. Vai para a escola, ensina os valores do Senhor. Lá, meu filho, vou te ensinar isso, isso e isso, mas isso é mentira por causa disso. E a verdade é essa. A verdade vence a mentira, a vida vence a morte, e na vida dos nossos filhos o Senhor vai vencer. Professoras, poucas professoras, mas algumas professoras, chega aí, para de brincar, de ir para a igreja, não dando exemplo, as vestes para as crianças. Para com isso, hein? O senhor está vendo, hein? Para com isso. Professoras querem ser muito moderninhas, cheia de coisinha, para com isso. Você é responsável por essas ovelhas do Senhor. Não quer ser professora? Procure o seu pastor, mas dá testemunho, santifique a sua vida, porque essas crianças estão olhando para você. Todos os dias ela olha para você, todos os dias ela olha. E a criança quer ser igual a professora. Uma professora santa, consagrada, vai gerar crianças consagradas ao Senhor. Ela correu para o homem de Deus: me socorre, vem na minha casa. E nós vamos clamar: Senhor, socorre essa geração. Senhor, abre os nossos olhos. Cada um agora, vamos fechar nossos olhos.
somente um grupo de louvor, suavemente. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego.